Eles tramaram pelas minhas costas, tentando derrubar minha carreira, ironicamente, sem saber que o poder de alavancar o sucesso deles estava justamente nas minhas mãos. Acompanhe-me nesta jornada, pois o que começou como uma traição mesquinha floresceu em uma magistral aula de vingança silenciosa. E se você aprecia narrativas onde o oprimido ascende ao topo, junte-se a mim. Afinal, o mundo não gira em torno do dinheiro, e a vingança, essa é um prato que se saboreia no mais absoluto silêncio. Descobri isso há um mês, quando meus próprios familiares tentaram, em vão, barrar minha promoção, completamente alheios ao fato de que minha assinatura detinha o selo de aprovação final na empresa onde labutavam. Meu nome é Beatriz Oliveira, ainda que, nos círculos da tecnologia financeira, a maioria me conheça simplesmente por Bea, a ambiciosa Eva. Aos olhos do público, sou a diretora de estratégia da Capital Financeira, uma imponente empresa de gestão de ativos sediada no coração do Rio de Janeiro. O que minha família jamais suspeitou é que, sorrateiramente, há 6 meses, eu me tornei a acionista majoritária, arquitetando tudo através de um fundo laranja que idealizei aos 22 anos. Um império construído sobre as bases do meu primeiro e revolucionário algoritmo de automação de criptomoedas. Tudo começou há 12 anos. Eu dormia no sofá de um amigo em Curitiba, noites a fio estudando blockchain, enquanto durante o dia me dividia entre 2 empregos de meio período. Meu irmão, Tiago, largou a faculdade e se imaginava um empreendedor serial, lançando projetos que não sobreviviam sequer à temporada de impostos. Meu pai adorava repetir: Beatriz é sensata. Mas sensatez não significava apoio. Eu criei 3 ferramentas de fintech, vendi-as anonimamente e direcionei o lucro para fundos de investimento cegos. Ricardo, graças a conexões familiares, conseguiu um emprego como consultor júnior na financeira, e já dava palestras TEDx sobre visão. Eles me viam como pobre, subestimada, facilmente substituível, e eu permitia que pensassem assim. Enquanto isso, organizei uma compra silenciosa de ações com direito a voto da financeira, deixando-se embriagarem com suas ilusões até o dia em que tentassem votar contra minha promoção. Eu mesma aprovei minha nomeação, e então demiti o mentor da conspiração. Adivinhem quem era? Tiago. E quando o conselho de administração me promoveu a diretora de estratégia, eles pensaram que estavam reconhecendo uma estrategista visionária, mas segura. Eles não tinham ideia de que estavam coroando sua nova dona. A reação de Tiago foi simplesmente impagável. Uau, ótima promoção! Ele zombou em um churrasco de domingo. Não se acomode, estratégia é totalmente diferente quando se trata de dinheiro de verdade. Meu pai apenas assentiu secamente. Minha mãe interrompeu. Talvez Tiago possa te dar alguns conselhos? Ele gerencia portfólios de milhões de dólares desde os 20 anos. Eu apenas sorri e mordi uma espiga de milho. Vou ter em mente, respondi desplicentemente. Eles não faziam ideia de que os documentos finais de aquisição já estavam assinados, autenticados e guardados no meu cofre em casa. Mas Tiago não suportava isso. Por anos, ele foi o garoto de ouro da família, o falastrão, o grande sonhador, o cara do LinkedIn cheio de jargões da moda. Eu era o ruído de fundo, a garota esforçada sem carisma. Primeiro, ele apareceu na Capital Financeira para conversar com os executivos, posando de irmão preocupado. Eu observei através das paredes de vidro enquanto ele ria com o diretor de operações, mencionando casualmente que eu estava exausta e ainda me encontrando. Logo, rumores começaram a se espalhar do departamento de RH, reclamações anônimas sobre documentos falsos, experiência distorcida e até prêmios inventados. Bobagens completas, mas calculadas. Quando o confrontei, ele nem sequer piscou. Estou apenas te protegendo, Tiago disse suavemente. Você sabe como as empresas são hoje em dia. Elas adoram marcar caixas. Não posso te culpar por pegar essa onda. Ele se inclinou mais perto, mas odeio ver você se machucando. Eu permaneci em silêncio, deixando-o falar. E então, ontem, aconteceu. Uma pasta elegante, enviada diretamente para a sala de conferências. Extratos bancários falsos, transferências bancárias forjadas, acusações de fraude e falsificação de dados. O Conselho de Administração convocou uma reunião de emergência para segunda-feira, e eu estava esperando por este momento com a verdade e uma participação majoritária. Tiago deve ter ouvido algo através da corrente de fofocas financeiras, porque ele estava radiante no jantar de família ontem à noite. O Conselho quer me ver na sala de reuniões amanhã, ele anunciou presunçosamente, como sempre. Parece que haverá mudanças. Reorganização no topo. Mamãe engasgou de deleite. Papai levantou seu uísque.
Já era hora, ele disse. Ninguém perguntou por que eu não fui convidada para esta suposta reunião de reorganização no meu próprio departamento. Mas eles não sabiam que eu passei a noite toda reunindo um relatório completo, catalogando cada sussurro, cada e-mail forjado, cada manipulação nos bastidores que Tiago tentou realizar nos últimos 3 meses. E, dessa vez, incluí um documento que ele jamais esperava ver. Uma demonstração atualizada da propriedade da financeira. Amanhã, eles descobrirão quem realmente é o dono da empresa. Eu não estava mais com raiva, nem mesmo magoada. Eu estava pronta. Sentada no meu escritório com uma pasta de provas, organizadas até a menor fonte, eu via isso claramente. A tentativa de Tiago de tomar o poder não era uma ameaça. Era um holofote, uma oportunidade de finalmente reescrever minha própria reputação e removê-lo de vez. A reunião do conselho estava marcada para as 9 horas. Eles achavam que eu seria investigada. Eles se esqueceram de quem assina os pacotes de remuneração do conselho. Cheguei à financeira às 7h30, com café gelado na mão, calma e centrada. Às 8h45, Tiago entrou triunfante no saguão com seus painéis de vidro, vestindo seu blazer mais chamativo. Os pais, logo atrás, irradiavam sorrisos, como se tivessem sido convidados para a inauguração de um novo prédio. "O conselho está pronto para nos receber?", perguntou ele, com a voz suave, mas a confiança nas alturas. Do meu escritório de canto no 2º andar, observei-os serem conduzidos à sala de reuniões e sorri. Cada membro do conselho recebeu meu dossiê, preparado à meia-noite. Exatamente às 9 horas, levantei-me, ajeitei meu blazer e saí para o corredor. O momento havia chegado. Se você já se sentiu invisível, subestimado ou ouviu "espera sua vez", não pisque. Porque agora vai acontecer algo que me fez parar de esperar. Eu estou destinada a liderar. Carlos Eduardo, o presidente do Conselho da Financeira, estava justamente dizendo algo quando eu entrei na sala. "Essas acusações contra a senhora Oliveira são bastante sérias. Peço desculpas pelo atraso", disse suavemente, ocupando meu lugar na cabeceira da mesa sem hesitar. Tiago se virou em choque, sua expressão presunçosa se estilhaçando instantaneamente. "Beatriz, esta é uma reunião fechada", rosnou ele. "Você não foi convidada." Cruzei os braços calmamente. Na verdade, ninguém me destituiu. É difícil realizar uma reunião do conselho sem o principal proprietário da empresa, não é? Silêncio. O rosto de Tiago empalideceu como um lençol. A mãe piscou, como se tentasse afastar uma névoa. A boca do pai se contorceu em uma careta, dividido entre o choque e a negação. "Do que você está falando?", Tiago sibilou sarcasticamente. "A financeira é uma empresa de capital aberto." "Era", retruquei, acenando para Fernanda, minha assistente. Ela se adiantou com um livro preto e começou a distribuir documentos. Até 4 meses atrás, quando a financeira foi totalmente adquirida pela Arspire Group LLC. Querem adivinhar quem é o proprietário? Um murmúrio percorreu a sala, papéis farfalharam, olhos se arregalaram enquanto a compreensão tomava conta da sala. A aquisição anônima sobre a qual todos falavam não era mais tão anônima assim. A voz de Tiago vacilou. "Isso é loucura. Você está apenas..." Ergui uma sobrancelha, fixando meu olhar nele. "Cuidado. Você está falando com a acionista majoritária." Portanto, a sala era minha. Apenas uma obcecada por dados. Apenas uma nerd. "Sim, eu já ouvi isso antes", declarei calmamente, com um sorriso. "E você disse isso mais vezes do que eu posso contar." Olhei para Fernanda. "Você poderia..." Ela assentiu quase imperceptivelmente e tocou seu tablet. Os alto-falantes da sala de conferências estalaram, e em seguida, foram preenchidos com a voz de Tiago, suave e venenosa em uma série de gravações privadas. "Ela é inteligente nos livros." "Claro", disse ele em uma delas, "mas ela não tem culhões para liderar." "Acreditem em mim, o conselho logo vai perceber isso." Seguiu-se outra gravação. "Honestamente, ela é uma vitória da diversidade." Eles só precisavam escolher alguém. Um silêncio se instalou na sala. A tensão se adensou como uma névoa. E assim, a história que Tiago vinha construindo há anos começou a desmoronar sobre ele. "Alguém verificou os livros do departamento dele ultimamente?", tocou outro clipe. Eu ouço sussurros. Cada semente de dúvida, cada calúnia lançada em sussurros,
agora se tornou uma confissão em sua própria voz. O espaço para manobra havia se esgotado. O rosto de Tiago, antes confiante, agora exibia um pálido espectro de derrota. Sua pose de autoconfiança desmoronara, revelando o medo que o consumia. Os diretores, como abutres silenciosos, observavam a cena, e o silêncio deles era mais acusador do que qualquer grito. Com a voz carregada de solenidade, levantei a pasta de Manila, o objeto da discórdia. E tem isto aqui, declarei, exibindo a prova anônima que Tiago ousara enviar ao conselho. Dentro desta pasta repousam transações forjadas, capturas de tela manipuladas, um teatro patético de má conduta inventada, difamação, fraude fabricada, uma sabotagem premeditada contra a liderança executiva. Minha voz ecoava no silêncio tenso. Você realmente acreditou que suas mentiras passariam despercebidas? Que ninguém se daria ao trabalho de verificar antes de acreditar em suas calúnias? Eu estava protegendo a financeira de você. Tiago, em um fio de voz, tentou se justificar. Você não é adequado para liderar. Sempre foi invisível, secundária, alguém que não merece atenção, retruquei, com a voz gélida como o inverno. Não, Tiago. Fui eu quem construiu o futuro desta empresa. E agora, vou responsabilizá-lo por cada mentira, cada sussurro venenoso, cada risco que você nos fez correr. Você expôs esta empresa ao ridículo. O silêncio foi quebrado pela voz frágil de mamãe, fina como papel. Beatriz, você vai arruinar a vida do seu irmão por causa disso? A dor e a incredulidade pairavam no ar, pesando sobre meus ombros como uma mortalha. Como se ele não tivesse tentado destruir a minha vida. Me virei para ela, a voz carregada de firmeza e mágoa. Como se você não tivesse vindo aqui, secretamente esperando me ver cair. Meu pai ergueu a mão, um gesto hesitante, quase pedindo desculpas. Nós só viemos para apoiar o Tiago. Não, respondi, fixando meu olhar no dela, deixando claro quanto suas palavras me atingiam. Vocês estavam fazendo o que sempre fizeram, apostando no filho errado. Me voltei para o conselho, endireitando a postura, buscando força e compostura. Peço desculpas pelo tom desta reunião, falei, mantendo a voz controlada, mas firme como aço. Mas preciso que cada membro deste conselho entenda a gravidade da situação. O senhor Tiago Oliveira ultrapassou deliberadamente os limites da ética e da lei, em uma tentativa calculada de minar minha liderança. Uma pausa dramática pairou no ar, carregada de tensão. Isto não foi apenas um ataque pessoal. Foi um ataque à integridade da financeira e ao seu futuro, completei, com um tom de indignação. Carlos Eduardo, o presidente do conselho, limpou a garganta, quebrando o silêncio. Senhora Oliveira, qual é a sua solicitação formal? Cruzei as mãos à frente do corpo, buscando uma calma que eu não sentia. Primeiro, exijo que todas as acusações contra mim sejam formalmente rejeitadas, com base na documentação e nas gravações de áudio já verificadas. Segundo, proponho que uma ação disciplinar imediata seja tomada contra o Sr. Oliveira por conduta inadequada e violação dos princípios corporativos. Fiz uma pausa para respirar e continuei. Também exijo que um relatório formal, com provas, seja enviado ao Conselho de Licenciamento de Tiago e a todas as instituições financeiras com as quais ele trabalha. Suas ações devem ter sérias consequências profissionais. Você não pode fazer isso. Tiago engasgou, a voz tremendo de desespero. Você vai destruir tudo o que eu construí. Olhei para ele, sem levantar a voz, e disse, como você tentou destruir o meu? Só que eu apresentei provas, e você, ficção. Voltei-me para o Conselho de Administração novamente, e, finalmente, insisto que Tiago Oliveira e nossos dois pais sejam permanentemente proibidos de entrar nas instalações da capital financeira. Qualquer tentativa de contatar funcionários ou interferir em nossas operações deve ser imediatamente processada judicialmente. Beatriz, por favor. Mamãe implorou, as lágrimas borrando sua maquiagem. Nós somos família. Eu ri baixinho, com amargura. Família se alegra com o sucesso um do outro. Família apoia quando você está sofrendo. Família não tenta destruir seu legado por inveja. Com um último gesto, deslizei a pasta pela mesa de conferência. A capa dourada, reluzente, capturava a luz do teto. Isto aqui, anunciei com uma voz firme, é o contrato de venda da minha primeira startup de tecnologia financeira. Vendi-a por $50 milhões quando tinha apenas 27 anos. A segunda, uma plataforma de auditoria blockchain,
rendeu 180 milhões, apenas 2 anos depois. Virei-me para meu pai, buscando seu olhar. Eu poderia ter comprado aquela cota no clube de golfe à beira-mar que você sempre quis. Poderia ter coberto todos os investimentos furados do Tiago sem nem piscar. Mas eu não fiz nada disso. O silêncio pairava enquanto eles fitavam os documentos, absorvendo os números que reescreviam tudo o que pensavam saber sobre mim. Eu me mantive em silêncio, continuei, porque precisava ver quem estaria ao meu lado quando acreditassem que eu não tinha nada. Meus olhos se fixaram em Tiago. Vocês falharam no teste. Ele parecia desnorteado. Você está acabando com a minha carreira, sussurrou, a voz embargada. Não, respondi, friamente. Você a destruiu no dia em que tentou sabotar a minha. A diferença é que eu tenho as provas. Você, a culpa. Reuni meus documentos calmamente e me levantei. Declaro esta reunião oficialmente encerrada, disse a Carlos Eduardo. Certifique-se de que todas as atas estejam em segurança. Então, me virei para eles. Tiago, mamãe, papai, a segurança irá escoltá-los para fora. Espere. Tiago gritou, a voz vacilando enquanto eu caminhava para a porta. Por favor. Eu estava com inveja. Não suportava que você finalmente estivesse vencendo. Havia súplica e desespero em suas palavras. Podemos consertar tudo, certo? Nós somos família. Parei na porta e me virei lentamente. Sabe o que nos diferencia, Tiago? Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas, sem nenhum traço do orgulho de antes. Quando você estava mal, você me esmagou. E quando finalmente tive sucesso, você se manteve em silêncio para que eu não me sentisse insignificante. Expirei lentamente. Essa é a diferença entre construir algo real e se esconder atrás do status de outra pessoa. As semanas seguintes revelaram quem era quem. Tiago foi demitido em poucos dias. Após uma investigação minuciosa de registros e documentos falsificados, sua empresa me concedeu uma demissão discreta, mas rápida. O boato sobre minha participação na financeira se espalhou instantaneamente pelo mundo financeiro das finanças. E de repente, as mesmas redes que antes o exaltavam começaram a se interessar por mim insistentemente. Meus pais me inundaram com mensagens de voz cheias de desculpas. Tiago enviou um e-mail. Em seguida, um advogado enviou uma declaração vaga sobre crescimento pessoal. Guardei cada mensagem. 3 meses depois, eu estava trabalhando até tarde analisando um portfólio quando Fernanda entrou. Tem alguém aqui, diz que é um assunto pessoal. Era Tiago, mas não o Tiago confiante que eu conhecia. Ele parecia exausto. Sem terno elegante, sem Rolex, apenas jeans, tênis e uma camiseta cinza simples. Sem bravata, apenas cansaço nos olhos. Eu não vim para discutir, disse-ele baixinho, levantando a mão em um gesto de reconciliação. Eu só precisava te dar isso. Ele colocou uma pasta de papel manilha na minha mesa. E-mails antigos, contas, todas as ferramentas que usei para tentar te desacreditar. Estou enviando cópias para o conselho de administração também. Sem manipulação, sem controle de danos. Eu fiquei em silêncio. Por que agora? Perguntei depois de um momento. Ele desviou o olhar. Porque você estava certa. Você estava construindo algo real. E eu estava fingindo o tempo todo e com raiva de você. Ele se virou para ir embora, mas parou na porta. Tiago, chamei baixinho. Ele parou, virando-se. Havia um lampejo de esperança em seus olhos, lembrando-me de como ele costumava ser. Me envie seu currículo daqui a 1 ano, eu disse suavemente, mas com firmeza. Não para um cargo de gestão, acrescentei. Mas se você está realmente disposto a começar do zero da maneira certa, sempre recebemos pessoas dispostas a conquistar isso desde o início. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Tiago. Ele assentiu. Sem manipulação, sem resposta espirituosa, apenas aceitação silenciosa. Então ele se virou e saiu. 6 meses depois, a Crumore Capital superou até minhas expectativas mais ousadas. Entramos em 3 novos setores, atraímos investidores socialmente responsáveis e lançamos um fundo de mentoria para empreendedores iniciantes, especialmente mulheres negras nas áreas de tecnologia e finanças. É real. É duradouro. É meu. Mamãe e papai ainda mandam mensagens de vez em quando. Geralmente quando precisam de alguma coisa ou quando mencionam sua filha inovadora nos círculos dos quais antes tentavam me excluir.
Eu permaneço educada, mas mantenho distância. A aprovação que antes eu tanto ansiava não é mais necessária. Do escritório de canto que disseram que eu nunca conseguiria, tenho vista para a Baía de Guanabara. Às vezes, à noite, sento-me perto da janela enquanto o céu se colore de tons dourados e reflito sobre traição, paciência e o estranho dom de ser subestimada. Na semana passada, recebi um cartão. Sem desculpas, sem tentativas de provocar culpa, apenas uma nota manuscrita de Tiago: você não venceu por nossa causa. Você próspera apesar de nós. Estou finalmente aprendendo a construir de verdade. Talvez seja essa a verdadeira face do poder, não o clamor estrondoso, não a sede de vingança, mas sim a conquista silenciosa, fruto do